Nos tranquilos subúrbios de Boston, onde casas em estilo colonial alinhavam ruas cuidadosamente aparadas, a vida de Emily Morton sempre seguirá um ritmo previsível. Todas as manhãs, ela acordava antes do amanhecer, preparava os lanches dos filhos, Charlotte e Nathan, de 8 e 6 anos, e deixava o fato recém-passado de Rafael pronto para mais um dia no seu escritório de advocacia. Aquela terça-feira de setembro parecia não ser diferente, enquanto ela seguia sua rotina matinal com a suave luz de outono filtrando-se pelas janelas da cozinha, enquanto embalava sanduíches de peru e fatias de maçã. Mas às vezes o universo conspira para destruir os mundos cuidadosamente construídos, nos momentos mais comuns. O primeiro sinal veio por meio de um recibo fora do lugar que caiu do bolso do casaco de Rafael, enquanto Emily o pendurava na lavanderia. L'On Rouge, um restaurante francês sofisticado no centro. 287,42 por um jantar na última quinta-feira. A mesma quinta-feira em que Rafael dissera estar a trabalhar na fusão da Anderson. Suas mãos tremiam enquanto olhava o papel, lembrando de como ele ligara para se desculpar, sua voz cansada e distraída. Mamã, podes ajudar-me com o meu projeto de ciências? A voz de Charlotte perfurou seus pensamentos, trazendo-a de volta ao presente. Emily rapidamente guardou o recibo no bolso, forçando um sorriso. Claro, querida, deixa-me só acabar com estas roupas. Ao longo do dia, aquele recibo queimava em seu bolso como uma brasa. Tentou concentrar-se em ajudar Charlotte a construir o modelo do sistema solar, em rever o dever de ortografia de Nathan, nas dezenas de outras tarefas que preenchiam o seu papel de mãe em tempo integral. Mas a sua mente continuava a voltar àquele número. 287,42 muito para um jantar de negócios. Demais para um encontro casual. Quando Rafael não respondeu às suas mensagens naquela tarde, o nó em seu estômago apertou. Ao anoitecer, enquanto servia o jantar das crianças, empadão de frango, o favorito de Rafael, a sua cadeira habitual permanecia conspicuamente vazia. Nenhuma chamada. Nenhuma mensagem. Apenas silêncio. Onde está o pai? Perguntou Nathan, empurrando as ervilhas no prato. A trabalhar até tarde, querido. Um caso importante. As mentiras agora vinham mais fáceis, praticadas durante meses de distância crescente noites no escritório. Quanto tempo fazia que ela vinha arranjando desculpas para ele? Depois de deitar os filhos, Emily sentou-se na cozinha escura. O recibo agora estava amassado de tanto ser lido. O ecrã do laptop brilhava suavemente enquanto ela entrava na conta conjunta, algo que não fazia há meses, confiando em Rafael para cuidar das finanças enquanto ela geria a casa. A verdade espalhou-se pelo ecrã em linhas organizadas de transações, joalharias, despesas de hotéis, restaurantes que nunca visitará. A porta da frente abriu-se às 23h42. Os passos de Rafael, normalmente confiantes e firmes, pareciam hesitantes. Emily permaneceu sentada, de costas para a entrada, enquanto ele parava na ombreira. Precisamos conversar, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Sim, precisamos. A resposta dele carregava uma finalidade que fez seu coração vacilar. Quando se virou para encará-lo, o estranho que estava na sua cozinha mal se assemelhava ao homem com quem se casara há 12 anos. A gola estava torta, o cabelo normalmente impecável despenteado, e os olhos. Aqueles olhos castanhos calorosos que antes a olhavam com tanto carinho, agora tinham uma expressão distante, quase clínica. Vou-me embora. M. 3 palavras. 12 anos de casamento. 2 filhos. Incontáveis sonhos partilhados. Reduzidos a 3 simples palavras. O nome dela é Vitória, continuou, como se tratasse de uma transação comercial. Ela está grávida. A sala girou. Emily agarrou-se ao balcão da cozinha, os nós dos dedos brancos contra o granito. Grávida. Ela repetiu a palavra, estranha e amarga na sua língua. Já falei com o meu advogado. Vais ficar bem, claro. A casa, pensão alimentícia, subsídio, tudo será tratado de forma justa. Justa. Como se algo nesta situação pudesse ser justo. Há quanto tempo? A pergunta escapou-lhe da garganta. 8 meses. Ele teve a decência de desviar o olhar. Não foi planeado. Simplesmente aconteceu. 8 meses. Enquanto ela planeava o jantar de aniversário.
enquanto ajudava Charlotte com as dificuldades na leitura do primeiro ano. Enquanto construía a vida deles. Ele construía outra. Sai. As palavras surgiram como um sussurro, depois cresceram em força. Sai. Amy, por favor, vamos conversar racionalmente. Racionalmente. Uma risada amarga escapou-lhe. Queres racionalidade? Aqui está a racionalidade. Tens 30 minutos para fazer as malas e sair. O resto pode esperar até que os advogados resolvam. 30 minutos. Rafael. A contar de agora. Ele abriu a boca para argumentar, mas pareceu pensar melhor. Sem dizer mais nada, virou-se e subiu as escadas. Emily ouviu os passos lá em cima, o som de gavetas a abrir e fechar, o baque suave de uma mala sendo preenchida. Cada som cravava mais um prego no caixão do casamento deles. 28 minutos depois, Rafael estava à porta da frente com a mala na mão. Nunca quis magoar-te, disse suavemente. Emily olhou para ele. Este homem que amara por tanto tempo. Este estranho que destruíra seu mundo. Não quiseste magoar-me. Perdeste o direito de te importares com os meus sentimentos no momento em que começaste outra família, fingindo ainda fazer parte da nossa. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave, em contraste com a magnitude do que acabará de acontecer. Emily ficou no hall de entrada, ouvindo o carro arrancar, o som dos pneus sobre o cascalho, o ruído do motor a desaparecer enquanto ele se afastava da vida que tinham juntos. Só quando o silêncio voltou a assentar sobre a casa, ela se permitiu deslizar pela parede, o corpo tremendo em soluços silenciosos. Lá em cima, ouvia os pezinhos de Charlotte a correr pelo chão. Mamãe. A voz da filha desceu as escadas. Está tudo bem? Emily limpou os olhos rapidamente, inspirando profundamente. Está tudo bem, querida. Vai dormir. Mas nada estava bem. O seu mundo acabará de implodir, deixando-a sozinha com 2 filhos, uma hipoteca e os restos partidos da sua autoestima. Sentada no hall escuro, as memórias dos últimos 12 anos passaram pela sua mente como uma apresentação amarga. O diploma universitário que abandonou para apoiar a carreira dele, as amigas com quem perdeu o contato, os sonhos que pôs de lado. Amanhã teria de contar aos filhos que o pai dele se fora. Amanhã teria de descobrir como seguir em frente. Amanhã teria de ser forte. Mas esta noite, na escuridão silenciosa da casa partida, Emily Morton permitiu-se chorar pela vida que pensava ter e pela mulher que perderá pelo caminho. Quando a primeira luz da madrugada começou a infiltrar-se pela janela, Emily finalmente se levantou. As pernas estavam rígidas, os olhos inchados, mas algo mais se mexia dentro dela. Uma centelha de determinação, uma faísca de desafio. Caminhou até a cozinha e abriu novamente o laptop, desta vez navegando até o site da Universidade de Boston. O cursor pairava sobre o botão candidatar-se agora por um longo momento antes de clicar. Era hora de recuperar a mulher que deixará em espera por tempo demais. 3 meses após a partida de Rafael, Emily sentava-se na sua primeira aula universitária em mais de uma década. O caderno aberto e intocado. À sua volta, alunos com pouco mais de 20 anos digitavam nos portáteis enquanto ela lutava para se concentrar na explicação do professor sobre economia empresarial. A mente continuava a vagar para as lágrimas de Nathan naquela manhã por sentir falta do pai e para o comportamento cada vez mais calado de Charlotte ao pequeno almoço. O zumbido familiar do telemóvel fez o estômago contrair. Outra mensagem do advogado de Rafael sobre ajustes no cronograma de custódia. Silenciou o telefone sem olhar, forçando-se a voltar a atenção à aula. Lutara demasiado por esta oportunidade para deixar que ele lhe roubasse o foco de novo. E é por isso que o equilíbrio de mercado. A voz do professor Richardson desvaneceu enquanto o telefone de Emily vibrava novamente, desta vez com o número da babysitter no ecrã. Senhora Morton. A voz do professor cortou a sua ansiedade. Está tudo bem? 20 pares de olhos voltaram-se para ela. Emily sentiu o rosto corar enquanto recolhia os pertences. Desculpe, tenho de ir. São os meus filhos. A viagem até a escola primária de Nathan pareceu interminável. O seu filho de 6 anos vomitara na aula e agora estava pálido e miserável na sala da enfermeira. Charlotte também teria de ser buscada da escola em 1 hora. A agenda cuidadosamente construída da sua nova vida já estava a desmoronar. E ainda nem era meio-dia. Mamã, não me sinto bem,
Nathan gemeu do banco de trás. Eu sei, querido, logo estaremos em casa. Emily olhou pelo espelho retrovisor, notando as olheiras sob seus próprios olhos. Quanto tempo mais conseguiria manter aquilo tudo? O telefone tocou via Bluetooth do carro. O nome de Rafael apareceu no visor do painel. Agora não, murmurou, recusando a chamada. A última coisa de que precisava era mais uma conversa sobre como seu regresso à faculdade estava a perturbar a rotina das crianças em casa. Depois de acalmar Nathan com sopa e desenhos animados, Emily abriu o laptop para rever a aula que perderá. A visão da sua conta bancária vazia fez-lhe contrair o rosto. O primeiro pagamento da pensão de Rafael só venceria dali a uma semana e o seu trabalho de assistente virtual em part-time mal cobria as compras. O peso de tudo, maternidade a solo, estresse financeiro, pressão acadêmica, apertava-lhe o peito até quase não conseguir respirar. O toque da campainha fez-lhe dar um salto. Na soleira, estava um homem impecavelmente vestido, por volta dos 40 anos, cabelo escuro com riscas prateadas e fato bem cortado, sugerindo sucesso corporativo. Senhora Morton. A voz dele trazia uma autoridade suave. Sou Lucas Anderson. Creio que está a fazer algum trabalho como assistente virtual para minha empresa. O coração de Emily afundou. Será que cometeram um erro nos relatórios que vinha processar? Sr. Anderson, eu? Por favor, chame-me Lucas, disse ele, sorrindo. O sorriso chegava aos olhos, criando pregas subtis nos cantos. Estava a rever o seu trabalho no nosso último projeto e devo dizer que a sua atenção ao detalhe é impressionante, especialmente as sugestões que incluiu sobre a otimização do processo de documentação. Um alívio percorreu-lhe o corpo. Oh, obrigada, eu só pensei. Um estrondo vindo de dentro interrompeu-a, seguido pelo choro de Nathan. Desculpe, o meu filho está doente e eu. Mamãe! A voz de Nathan trazia um tom de aflição que a fez virar-se imediatamente. Peço desculpa um instante, disse ela, apressando-se a entrar. Encontrou Nathan ao lado da tigela de sopa caída, lágrimas a correr-lhe pelo rosto avermelhado. Tentei ir buscar água, soluçou ele. Está tudo bem, querido. Emily agarrou em papel de cozinha, consciente de Lucas Anderson parado na porta, incerto. Não era bem assim que imaginara conhecer o CEO da empresa para quem prestava serviços. Deixe-me ajudar, ofereceu Lucas, já a arregaçar as mangas. Antes que ela protestasse, ele apanhava cuidadosamente a tigela caída, enquanto ela limpava Nathan. Não precisa mesmo. Tem um sobrinho da idade dele, disse Lucas, os gestos eficientes enquanto ajudava a limpar a confusão. Crianças ficam doentes. Acontece. O que não acontece com frequência é encontrar assistentes virtuais que conseguem detectar ineficiências sistêmicas enquanto fazem entrada básica de dados. Quando Nathan voltou a estar confortável no sofá, com sopa fresca, Lucas voltou-se para Emily. Na verdade, é por isso que estou aqui. Vamos ter uma vaga mais permanente no nosso departamento de operações. Dada a qualidade do seu trabalho, gostaria que considerasse candidatar-se. Emily piscou, certa de que ouvirá mal. Eu, fico lisonjeada, mas acabei de começar o curso de gestão. Não tenho as qualificações. Tem experiência prática e intuição natural. O diploma virá com o tempo. Oferecemos apoio financeiro a funcionários que continuam os estudos. Antes que respondesse, o telefone dela vibrou novamente. A escola de Charlotte. Desculpe, tenho de ir buscar a minha filha. Claro, Lucas tirou um cartão de visita. Pense no assunto. O cargo oferece horários flexíveis e opção de trabalho remoto. Valorizamos talento, Sra. Morton, seja qual for o formato em que se apresenta. Depois que ele partiu, Emily ficou a olhar para o cartão enquanto esperava na fila da escola. O número direto de Lucas Anderson estava escrito no verso, com uma nota manuscrita. Talento verdadeiro não deve ser desperdiçado. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, Emily sentou-se à mesa da cozinha, rodeada por contas, livros e o laptop mostrando a aula perdida. O cartão de visita estava diante dela como uma chave para uma porta cuja existência desconhecia. O telefone iluminou-se com outra chamada de Rafael. Desta vez, ela atendeu. Amy, precisamos falar sobre essa história da faculdade, começou ele, sem rodeios. A Vitória acha que...
O que a Vitória acha deixou de importar no dia em que escolheste ela em vez da nossa família. Interrompeu Emily, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Estou a fazer isto, Rafael. Por mim. E pelos nossos filhos. As crianças precisam de estabilidade neste momento, não de uma mãe ausente que está a brincar de ser estudante universitária. Sabes bem do que precisam. A voz de Emily manteve-se firme, apesar do coração acelerado. Elas precisam ver que, quando a vida nos derruba, levantamo-nos. Precisam aprender que nunca é tarde para correr atrás dos nossos sonhos. E precisam perceber que a mãe delas é mais do que apenas a mulher, ou ex-mulher, de alguém. O silêncio preencheu a linha. Finalmente, Rafael falou, suavemente. Mudaste. Sim, ela concordou. Mudei. Depois de desligar, Emily pegou novamente no cartão de Lucas Anderson. O mundo corporativo aterrorizava-a. Não tinha experiência. Não tinha o curso completo. E tinha 2 filhos que dependiam dela. Mas, ao olhar à sua volta, na cozinha, viu provas de uma nova vida que estava a tomar forma no meio do caos. E percebeu que aquele medo não era novo. Tinha estado aterrorizada todos os dias desde que Rafael a deixará. E ainda assim, estava ali, de pé. Pegou no laptop e começou a escrever um e-mail para Lucas Anderson. O que viesse a seguir, ela não deixaria mais o medo tomar as decisões por ela. Era hora de descobrir do que realmente era capaz. Enquanto escrevia, uma notificação surgiu. A sua primeira nota de B+, num trabalho de economia empresarial. Uma pequena vitória. Mas, naquela noite, parecia um sinal. Talvez ela não estivesse apenas a sobreviver. Talvez, só talvez, estivesse finalmente a começar a florescer. 6 meses após começar o novo cargo na Anderson Enterprises, Emily estava diante do espelho na casa de banho do escritório, alisando o blazer e respirando fundo. A reunião trimestral de operações começaria em 20 minutos e ela iria apresentar a sua análise sobre ineficiências nos fluxos de trabalho da empresa. A sua primeira grande apresentação desde que se juntara à firma. Tu consegues, sussurrou ao seu reflexo, lembrando-se das noites em claro a preparar-se, enquanto os filhos dormiam. O telefone vibrou. Uma mensagem de Madison, a nova amiga do grupo de apoio a pais solteiros, que estava a tomar conta de Charlotte e Nathan. As crianças já jantaram, fizeram os deveres. Estão a perguntar se podem esperar por ti. Posso deixá-los? A culpa apertou-lhe o peito, mas ela afastou-a. Conta-lhes uma história e depois cama. Prometo que passo lá quando chegar. Enquanto reunia os materiais da apresentação, Lucas apareceu à porta do escritório. Hoje em dia, a presença dele fazia o coração dela bater mais depressa, e não era de nervosismo profissional. Preparada para o grande momento? Perguntou ele, com um sorriso que aquecia os seus olhos azul-aço. Tão preparada quanto posso estar. Emily apertou o tablet contra o peito. Embora ainda não tenha certeza de que a direção vá apreciar críticas da funcionária mais nova. Vão apreciar soluções, disse Lucas, entrando no escritório, de alguém corajosa o suficiente para as apresentar. Fechando a porta. Emily, há algo que devo dizer-te antes da reunião. Richard Crawford vai estar lá. O estômago dela apertou. Richard Crawford, o antigo sócio de Lucas, tinha regressado recentemente a Boston depois de anos no estrangeiro. Rumores no escritório pintavam-no como brilhante, mas implacável, afastado da empresa há anos sob circunstâncias misteriosas. Por quê? Perguntou ela, notando a tensão no maxilar de Lucas. Ele está a tentar entrar no conselho. Diz que quer proteger os seus interesses restantes na empresa. Lucas passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração. Apenas prepara-te. Richard tem um talento especial para encontrar vulnerabilidades e explorá-las. O tom de aviso na voz dele deixou-a nervosa, mas também despertou a sua coragem. Já sobrevivia pior do que um membro hostil do conselho. A expressão de Lucas suavizou-se. Sim, já sobreviveste. Ele aproximou-se, o suficiente para que ela sentisse o seu perfume subtil. Emily, depois da reunião, estava a pensar se querias. Uma batida à porta interrompeu-os. Senhor Anderson, estão prontos na sala de reuniões. O momento quebrou-se. Lucas recuou. A distância profissional substituiu o calor nos olhos dele. Vamos.
A sala de reuniões impunha respeito com as suas janelas do chão ao teto, com vista para o horizonte de Boston. 12 pares de olhos observaram Emily aproximar-se do púlpito, incluindo o olhar calculista de Richard Crawford. Ele estava exatamente como nas fotografias, distinto, nos seus 50 e poucos anos, com traços marcantes e olhos ainda mais penetrantes. Emily iniciou a sua apresentação, a voz ficando mais firme à medida que expunha suas conclusões. Os estrangulamentos nos sistemas atuais, os processos redundantes, as soluções potenciais. Números e gráficos passavam no ecrã atrás dela, sustentando cada ponto. Análise impressionante. Interrompeu Richard suavemente. Diga-me, Sra. Morton, como é que uma dona de casa desenvolve tal percepção sobre operações corporativas? A sala ficou tensa. Lucas começou a falar, mas Emily foi mais rápida. Da mesma forma que qualquer pessoa desenvolve percepção, Sr. Crawford, através de observação, análise e da compreensão de que os sistemas, seja gerir um orçamento doméstico ou uma corporação multinacional, têm sucesso ou fracassam com base na eficiência e adaptação. E a sua relação pessoal com o nosso CEO não teve qualquer influência na sua ascensão rápida dentro da empresa. Antes que ela pudesse responder, o telefone acendeu-se, número de Madison. O coração de Emily parou. Ela nunca ligava durante apresentações, a não ser que, com licença, conseguiu dizer, afastando-se do púlpito. Emergência familiar. Nathan tinha caído ao tentar mostrar a Charlotte uma roda. Possível braço partido. Iam a caminho das urgências. As horas seguintes passaram num borrão. Os corredores estéreis do hospital. O rosto de Nathan coberto de lágrimas. Os raios-x a confirmarem uma fratura limpa. Durante tudo isso, o telemóvel dela vibrava com mensagens de Lucas, cada uma mais preocupada que a anterior. O teu filho está bem? Dizia a última mensagem. Não te preocupes com a reunião. Crawford passou dos limites. À meia-noite, com Nathan finalmente a dormir na sua cama, o pequeno braço envolto num gesso azul brilhante. Emily sentou-se no alpendre das traseiras. O ar da primavera trazia uma pitada de calor, prometendo mudança. O portátil brilhava com e-mails sobre a apresentação interrompida, incluindo uma queixa formal de Richard Crawford por conduta não profissional. Uma batida suave à porta da frente assustou-a. Lucas estava lá, a gravata desapertada, segurando um saco de papel. Pensei que talvez não tivesse jantado, disse em voz baixa. A comida da cantina do hospital é horrível. A gentileza simples quebrou algo dentro dela. As lágrimas que segurara o dia inteiro transbordaram. Ei, Lucas pousou a comida, puxando-a para um abraço gentil. O Nathan vai ficar bem. As crianças recuperam rápido. Não é só isso. Emily afastou-se, limpando os olhos. O Crawford tinha razão. Estou completamente perdida. A tentar ser profissional, estudante, mãe. Estou a falhar em tudo. Olha para mim. A voz de Lucas era firme. Fizeste uma análise brilhante hoje. Estás a manter uma média de 3,8. E acabaste de passar 6 horas a garantir que o teu filho recebia os cuidados que precisava. Isso não é fracasso. Isso é extraordinário. Os olhos deles cruzaram-se e o ar entre os dois mudou. A mão de Lucas ainda descansava no braço dela, o toque espalhando calor pela pele. Devia ir, disse ele suavemente, mas não se mexeu. Sim, ela concordou, aproximando-se. O beijo, quando chegou, pareceu inevitável, suave ao início, depois mais profundo, carregando meses de sentimentos não ditos. Emily entregou-se, permitindo-se aquele momento de ligação, de sentir-se vista e compreendida. Uma porta de carro bateu ali perto, quebrando o encanto. Separaram-se, ambos ligeiramente ofegantes. Desculpa, começou Lucas. Não devia ter. Não, Emily tocou-lhe no braço. Não peças desculpa. Mas eu preciso de tempo. Os meus filhos, o trabalho, a licenciatura. Está tudo tão frágil agora. Lucas assentiu, compreensão nos olhos. Eu sei. E o Crawford vai dificultar. Ele já está a pressionar para uma investigação sobre a tua contratação. Que pressione. Emily endireitou os ombros. Eu conquistei o meu lugar aqui. Não vou deixar que ninguém me faça duvidar disso outra vez. Emily endireitou os ombros.
Eu conquistei o meu lugar aqui. Não vou deixar ninguém fazer-me duvidar disso outra vez. Depois de Lucas sair, Emily foi verificar os filhos a dormir. O gesso de Nathan brilhava suavemente no escuro, já coberto com desenhos dela e da Charlotte. Uma coisa tão pequena, um braço partido, mas destacava o caminho apertado que ela percorria todos os dias. O telemóvel dela apitou com um e-mail. Crawford a exigir uma auditoria completa às atividades do departamento dela. Outro apito. Lucas a assegurar-lhe que lidaria com as acusações de Crawford. Emily fechou ambas as mensagens sem responder. Amanhã enfrentaria os desafios de Crawford e os sentimentos cada vez mais fortes por Lucas. Esta noite, só queria sentar-se com seus filhos a dormir e lembrar-se do motivo pelo qual começou esta jornada. Na secretária, o ensaio de direito empresarial meio acabado esperava. Ao lado, uma fotografia dos seus filhos sorria-lhe de uma moldura. E, mesmo ali, as notas da sua apresentação traziam os incentivos apressados de Lucas nas margens. 3 mundos diferentes. Todos a colidir. Mas, pela primeira vez desde que Rafael partirá, Emily sentia-se forte o suficiente para enfrentar a tempestade. A brisa do outono trazia um leve aroma a fumo de madeira enquanto Emily atravessava apressada o campus da Universidade de Boston. O exame intermédio de ética empresarial tinha acabado tarde e já estava atrasada para ir buscar os filhos às atividades extracurriculares. O telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. O jantar de amanhã estava confirmado. 8 meses após o início de uma relação cuidadosamente equilibrada, tinham finalmente encontrado um ritmo que funcionava. Jantarem em silêncio depois das crianças adormecerem. Momentos roubados entre reuniões. E o ocasional almoço de fim de semana com Charlotte e Nathan. As crianças tinham se afeiçoado a Lucas gradualmente, atraídas pela atenção paciente dele e pelo genuíno interesse nas suas vidas. No último fim de semana, ele passou 3 horas a ajudar o Nathan a construir um foguetão para a aula de ciências, sem nunca olhar para o telemóvel nem mostrar sinais de aborrecimento. A lembrança fez Emily sorrir, até virar a esquina para o estúdio de dança da Charlotte. E parou de repente. Rafael estava à entrada. Parecia exatamente como no dia em que partirá, exceto pelas novas linhas em volta dos olhos e por uma incerteza na postura que ela nunca tinha visto antes. A filha deles estava sentada ao lado dele num banco, com o rosto animado enquanto falava. "O que estás a fazer aqui?" A voz de Emily saiu mais dura do que queria. "Este não é o teu dia de custódia. O pai veio ver-me dançar." Charlotte sorriu, alheia à tensão. "Pode vir comer gelado conosco?" Rafael ficou de mãos erguidas, num gesto de apaziguamento. Estava por perto, pensei em surpreendê-la. Por perto. A gargalhada de Emily não teve humor. "O teu escritório é do outro lado da cidade. E a Vitória? Já deve ter o bebê a qualquer momento. Teve o bebê na semana passada." As palavras de Rafael bateram como pancadas físicas. "Um rapaz. Isso é parte do motivo pelo qual estou aqui. Precisamos de conversar. Eminência. Não me chames isso." O velho apelido agora soava errado, manchado. "Charlotte, querida, vai buscar as tuas coisas. Temos de ir buscar o teu irmão." Assim que Charlotte desapareceu lá para dentro, Emily virou-se para Rafael. "Não pode simplesmente aparecer assim. Temos um acordo de custódia por uma razão." "Eu sei. Desculpa." Passou a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que fez o peito dela doer. Mas as coisas mudaram. A Vitória. Ela não é quem eu pensava. O bebê. Tudo. Cometi um erro terrível, Eminência. Tenho saudades da nossa família. Tenho saudades tuas. As palavras que ela sonhou ouvir em tempos agora sabiam as cinzas. Tem saudades da conveniência de ter alguém a gerir a tua vida enquanto destruías a nossa. Isso não é justo. Estou a tentar corrigir as coisas. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz. Tenho te visto com os miúdos. Vi como tudo está a ser difícil para ti. Deixa-me ajudar. Deixa-me voltar para casa. Casa. A palavra ficou-lhe presa na garganta. Queres dizer a casa onde chorei todas as noites durante meses? Onde os nossos filhos aprenderam que o pai podia abandoná-los sem olhar para trás? Essa casa já não existe, Rafael. Nós já não existimos. Mamã, vê o que a Miss Lisa disse sobre o meu pirueta.
Charlotte saiu do estúdio com o boletim na mão. A viagem até a escola do Nathan foi dolorosa, com Charlotte a tagarelar alegremente para Rafael no banco de trás, enquanto Emily agarrava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando chegaram ao centro de ciências onde Nathan tinha o clube de robótica, Rafael, de alguma forma, conseguiu um convite para ficar para jantar. Só para conversar, insistiu. As crianças merecem isso. O rosto de Nathan iluminou-se ao ver o pai. Depois, caiu. Ao ver o Lucas, à espera ao lado do carro da mãe. A colisão do passado e do presente fez a cabeça de Emily rodar. Pensei que íamos comer comida chinesa, disse Nathan, a confusão evidente na voz dele. Lucas avaliou rapidamente a situação. A expressão cuidadosamente neutra. Posso voltar noutra altura. Não, a voz de Emily foi firme. O Rafael estava de saída, na verdade. O tom de Rafael continha um desafio. Fui convidado para jantar. Jantar de família. A ênfase na palavra família não era subtil. Charlotte e Nathan olharam entre os pais, a incerteza substituindo a empolgação inicial. Crianças, por que não mostram ao vosso pai os novos projetos de ciências? Sugeriu Lucas com naturalidade. Deem à vossa mãe e a mim um minuto para conversarmos. Assim que ficaram a sós, Lucas virou-se para Emily. Estás bem? Não, ela soltou um suspiro trêmulo. Ele diz que cometeu um erro. Que quer voltar para casa. E o que tu queres? A pergunta apanhou-a de surpresa. Em todos os meses de relação, Lucas nunca tinha pressionado, nunca exigido, deixando-a sempre definir o ritmo. Agora, ao olhar para os olhos preocupados dele, encontrou a sua resposta. Eu quero. A voz dela ganhou força. Quero seguir em frente, não voltar atrás. Quero que os meus filhos vejam que felicidade não significa conformar-se. Quero. O que tu queres, Emily? A confissão sentiu-se como liberdade. Eu quero-te, Lucas. Mas os meus filhos. Os teus filhos precisam de estabilidade, ele completou. E o Rafael aparecer assim, a reavivar esperanças e mágoas antigas. Isso não é estabilidade. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. O nome de Richard Crawford apareceu no ecrã. Não atendas, avisou Lucas. Ele tem andado a vasculhar a tua vida pessoal, a tentar usar o divórcio contra ti de alguma forma. Que vasculhe. Emily recusou a chamada. Não tenho vergonha do meu passado. Nem do meu presente. A noite que se seguiu testou cada grama da força dela. Rafael a recordar os velhos tempos, enquanto as crianças absorviam cada palavra. Lucas mantendo uma distância profissional, mas ficando perto o suficiente para apoiar. O peso das palavras não ditas e das escolhas por fazer pairava sobre todos eles. Depois das crianças finalmente adormecerem, Rafael ficou na cozinha. Podíamos tentar outra vez. Por eles. Por nós. Não há um nós, disse Emily em voz baixa. Só existe quem fomos e quem somos agora. E quem eu sou agora. Ela já não precisa de ti. Por causa dele. Rafael apontou com a cabeça para a sala, onde Lucas esperava. Conheces-lo há quê? 8 meses. Nós temos 12 anos de história. Exato. História. Emily endireitou-se. O que tínhamos terminou no momento em que escolheste outra pessoa. Passei o último ano a reconstruir-me e não vou deixar que destruas isso só porque a tua nova vida não correu como planeaste. As crianças precisam do pai. Elas têm o pai. Nos dias de custódia programados. O que precisam agora é de ver a mãe feliz. Inteira. Forte o suficiente para escolher o seu próprio caminho. Depois de Rafael sair, Emily encontrou Lucas na sala de estar, a fingir que trabalhava no portátil. Ele fechou-o quando ela se sentou ao lado dele. Devia ter te avisado que ele tinha voltado, disse ela suavemente. Não me devias isso. Ele pegou na mão dela, o polegar traçando círculos na palma. Não deves explicações a ninguém pelas tuas escolhas, Emily. Nem a mim, nem ao Rafael, nem ao Crawford. Conquistaste o direito de decidir o teu próprio futuro. Ela encostou-se nele, deixando-se apoiar pela força dele. Fica esta noite. Tens a certeza? As crianças precisam de ver que o amor pode ser gentil, respeitador e escolhido. Ela olhou para ele. Estou a escolher-te,
Lucas. Se me quiseres. O beijo foi resposta suficiente. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados na cama dela, Emily pensou nas escolhas. As que lhe tinham sido tiradas. As que entregou voluntariamente. E as que agora era finalmente forte o suficiente para tomar por si mesma. O amanhã traria novos desafios. As investigações de Crawford, as tentativas de Rafael de recuperar o passado. O constante malabarismo entre trabalho, escola e maternidade. Mas, naquela noite, nos braços de Lucas, Emily soube que fizera a escolha certa. O telefone acendeu-se com uma última mensagem de Rafael. Isto ainda não acabou. Ela apagou-a sem responder. Alguns capítulos precisam mesmo de ficar encerrados, para que novos possam começar. O reflexo no espelho de corpo inteiro mal se assemelhava à mulher que desabara no átrio de entrada há 18 meses. Emily alisou o vestido de gala azul meia-noite. Um sorriso discreto a brincar-lhe nos lábios ao lembrar a reação de Lucas quando ela o escolhera para o evento daquela noite. O evento anual era a maior noite da Anderson Enterprises. E, como recém-promovida diretora de operações, tinha um papel crucial a desempenhar. Mamã, pareces uma princesa! Exclamou Charlotte da porta, já de pijama. Madison, a ama habitual, estava atrás dela com um sorriso divertido. Obrigada, querida. Emily ajoelhou-se com cuidado, atenta ao vestido. Agora lembra-te, vou chegar tarde, mas venho dar-te um beijo de boa noite, mesmo que já estejas a dormir. O Lucas vai estar lá? Chamou Nathan do quarto. Sim. Mas como meu chefe, não como meu par. A distinção era importante. Depois das tentativas de Crawford de a desacreditar profissionalmente, ela e Lucas tinham acordado manter limites rigorosos em eventos da empresa. O telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. As crianças dizem que tens um grande discurso hoje à noite. Boa sorte. A relação deles tinha evoluído lentamente para algo semelhante à coparentalidade civilizada. Especialmente depois de ele finalmente aceitar que ela não queria reconciliar-se. O novo bebê, Michael, suavizara algumas das arestas. Embora os comentários ocasionais de Vitória ainda doessem. A viagem até o Boston Harbor Hotel parecia surreal. Um ano atrás, ela estava a afogar-se em processos de divórcio, disputas de custódia e investigações de Crawford sobre a sua ascensão rápida na empresa. Agora, estava prestes a apresentar os protocolos revolucionários de eficiência do seu departamento a mais de 300 líderes do setor. Lucas esperava no átrio do hotel, elegante no seu smoking, mantendo a distância profissional. Preparada. Nascida para isto. A sua confiança já não era totalmente fingida. O salão de festas brilhava com lustres de cristal e a elite de Boston. Emily movia-se pela multidão com naturalidade praticada, respondendo a perguntas sobre o sucesso do departamento e desviando discretamente perguntas sobre a relação com o CEO. Crawford pairava nas margens das conversas. As tentativas de a sabotar tinham falhado espetacularmente quando vieram à tona os seus próprios comportamentos impróprios do passado. Senhoras e senhores, anunciou o anfitrião da noite. Por favor, deem as boas-vindas à nossa diretora de operações, Emily Morton. O foco encontrou-a enquanto se aproximava do púlpito. Na audiência, Lucas observava com orgulho, enquanto a expressão de Crawford escurecia. Mas a reação de nenhum dos dois homens importava tanto como antes. Há 18 meses, começou ela, a voz firme. Achei que tinha perdido tudo. O meu casamento implodiu. A minha confiança estava destruída. E o meu futuro parecia escuro demais. Era a ex-mulher de alguém. A mãe de alguém. A funcionária de alguém. Mas tinha me esquecido de ser eu. A sala calou-se, capturada pela sua honestidade. O que eu não percebia então é que, às vezes, precisamos de perder tudo, para descobrir do que realmente somos capazes de construir. Esta noite não é apenas sobre protocolos empresariais ou métricas de eficiência. É sobre transformação, de sistemas, de empresas, e sim, de pessoas. Inovações, os problemas que tinham resolvido, os milhões poupados. Mas por baixo da história de sucesso corporativo corria uma corrente mais profunda de triunfo pessoal. A mudança não é apenas sobre implementar novos sistemas, continuou ela. É sobre ter a coragem de examinar o que não está a funcionar.
A força de deixar para trás padrões familiares. E a visão de construir algo melhor. Seja nos negócios ou na vida, o verdadeiro sucesso vem de acreditar no nosso próprio valor, mesmo quando outros duvidam de nós. O olhar dela encontrou Crawford na multidão. Alguns vão tentar diminuir as tuas conquistas, sugerir que não mereces o lugar que ocupas. A esses, eu digo, vê-me erguer, vê-me ter sucesso, vê-me provar que o maior poder não está em derrubar os outros, mas em levantar-te a ti mesma. Os aplausos foram estrondosos. Mais tarde, durante o jantar, Crawford aproximou-se da mesa dela. Discurso impressionante, disse, o tom cuidadosamente neutro. Talvez te tenha julgado mal. Não, respondeu Emily calmamente, julgaste-me exatamente como querias. Simplesmente não esperavas que eu fosse mais forte do que o teu julgamento. Ele acenou rigidamente com a cabeça e retirou-se. Lucas, ao passar, apertou-lhe o ombro brevemente, um toque que dizia tudo sobre orgulho e amor. Quando a noite chegava ao fim, Emily escapou para o terraço à beira-mar do hotel. O horizonte de Boston cintilava sobre o porto, um testemunho da possibilidade. Lucas juntou-se a ela, mantendo uma distância respeitosa, apesar da privacidade. O conselho ficou impressionado, disse ele. Oficialmente, calaste os últimos que duvidavam. Não o fiz por eles. Emily virou-se para ele. Fi-lo pela mulher que achava que a vida tinha acabado há 18 meses. Pelos meus filhos, que precisavam de ver a mãe erguer-se. E por mim, por quem finalmente aprendi a valorizar. Amo-te, disse Lucas simplesmente. Não porque és forte, embora sejas. Nem porque és bem-sucedida, embora tenhas merecido cada reconhecimento. Amo-te porque és autêntica e irrepreensivelmente tu mesma. Mesmo quando eu mesma é um caos de inseguranças nas sessões de estudo às 3 da manhã, especialmente aí, sorriu ele. Embora tenha de admitir, ver-te lidar com Crawford hoje foi particularmente atraente. Uma mensagem de Madison interrompeu o momento. Uma foto da Charlotte e do Nathan a dormir profundamente, ainda com as roupas elegantes. Tinham insistido em vestir-se para celebrar a grande noite da mãe. Vai para casa, disse Lucas com ternura. Fica com os teus filhos. Temos todo o tempo do mundo. Temos mesmo, concordou Emily. Porque desta vez estou a escolher esta vida. Não a cair nela. Não a agarrar por medo ou obrigação. A escolhê-la completamente e sem reservas. A viagem para casa foi tranquila. As notas do discurso esquecidas na carteira. Pela janela, observava Boston a passar. A cidade onde se perdeu, se reencontrou e, finalmente, aprendeu a amar-se. Os filhos dormiam exatamente como na foto que Madison enviará. Charlotte num vestido de festa, Nathan com a gravata de encaixe. Emily beijou-o suavemente, inspirando o cheiro da infância e da inocência. No escritório, o diploma do programa de negócios acelerado estava pronto para ser emoldurado. Junto com a carta da promoção recente. Fotografias enchiam as paredes. Não só dos filhos, mas também das suas conquistas, amizades e da nova vida. E ali, sobre a secretária, estava uma moldura com as notas do discurso da noite. Com a mensagem manuscrita de Lucas na margem. Nunca precisaste que te salvassem. Só precisavas de te lembrar da tua própria força. Emily trocou o vestido de gala e sentou-se na sua cadeira favorita. Aquela que a sustentara em incontáveis noites de lágrimas e transformação. O telefone acendeu-se com mensagens de parabéns de amigos. Um emoji de coração de Lucas. E uma mensagem simples de Rafael. Mudaste tudo. Até o que eu pensava ser força. Ela sorriu, sem precisar de responder. O amanhã traria novos desafios. Equilibrar a carreira em ascensão com a maternidade. Nutrir a relação com Lucas mantendo limites profissionais. E continuar a provar-se no mundo corporativo. Mas naquela noite, no silêncio da sua casa, rodeada pelas provas da sua jornada, Emily Morton sentia-se finalmente completa. Não por causa do amor ou validação de nenhum homem. Não por sucesso profissional ou conquista acadêmica. Mas porque aprenderá a lição mais importante. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se sempre que a vida te derruba. Ela pegou no portátil e abriu o documento com o próximo grande projeto.
O futuro estendia-se à sua frente, cheio de possibilidades. Ela conquistara o direito de escolher. E desta vez, estava pronta para tudo o que viesse a seguir. Fim. Com base na poderosa jornada de transformação da Emily, gostaria de fazer a todos uma pergunta de reflexão. Em que momento perceberam que precisavam de se reinventar, tal como Emily, que precisavam de escolher entre permanecer na zona de conforto ou arriscar tudo por uma nova versão de si mesmos? Foi uma escolha motivada por uma perda, como no caso dela, ou surgiu de um despertar interno? E como essa decisão mudou a vossa vida?